viu o que estavam falando sobre mim no corredor, Bé? Nem os meus próprios amigos acreditam mais em mim. Todos os indícios estão contra ti. Mas é a minha palavra, Berta. A minha palavra não basta. Por favor, não me interessa. Amigo, isso não é sensato. Olha o que você tá fazendo, bater numa mulher. Isso não se faz. Esse cara entrou em ela. Eu não falei nada pro seu pai. Você tá achando que eu sou o quê, dona dela? Ele veio pra cima de mim que nem um animal. Me jogou contra a parede. Sabia de tudo. Mas eu não tenho culpa disso, Tobias. Eu tô te falando, acredita em mim. Você tá achando que você vai se livrar de mim contando tudo pro meu pai, né? Você não vai. Donatella, eu vou transformar a tua vida no inferno. Você já tentou triunfar no âmbito conjugal, se relacionando com um, com o outro, tentando constituir a sua família, mas você fracassou. Hoje, como mãe solteira, um pai divorciado, você se sente oprimido, envergonhado, humilhado. Você tentou triunfar sobre os problemas familiares, um irmão viciado, o pai agressivo. Sabe, esse triunfo nunca chegou. E você tem se perguntado por que eu não consigo ser feliz no amor? Por que eu não consigo ser feliz em família? Eu amo a minha família. Quando eu estou distante deles, eu tenho saudades, mas quando eu estou em casa, né, eu quero sair correndo porque as brigas são constantes. Meu amigo, preste muita atenção. Eu estou falando com você, que já tem a sua mala aí arrumada. Você já comprou a passagem, inclusive, para um outro estado, para um outro país. Você acha que mudando de estado, mudando de país, você vai mudar de vida, você vai resolver esses problemas, esses fracassos consecutivos no âmbito conjugal, no âmbito familiar. Eu quero dizer para você, preste atenção, eu estou falando com você que já tem a mala aí arrumada, a passagem comprada. Você está errado. Como é que é? É isso mesmo. Mas quem é você para falar assim comigo? Eu sou um enviado de Deus para dizer para você que o que você tem que fazer é prestar atenção agora, neste casal que vai ser entrevistado pela nossa repórter, que está na entrada aqui do Templo dos Maiores Milagres. Ela está ali com um casal que vai provar para você que não consegue triunfar no âmbito conjugal, no âmbito familiar, que o divórcio, uma viagem ou mudar de estado, país, não vai resolver a sua situação. Aumente o volume do seu televisor, do seu computador, porque nós vamos estar nos preparando para viver esta Semana Santa como nunca antes. Inclusive, já tenho aqui o meu ramo em mãos. Preste atenção. Bispo, agora estou aqui com o casal Marcelo e Edivane. Eles têm um testemunho sobre libertação, sobre restauração da família. Marcelo, conta pra gente como que era a vida de vocês antes de conhecer a fé. Minha vida era de vícios, de cigarro, de bebidas alcoólicas, né? Era uma pessoa muito nervosa, uma pessoa que queria brigar com todo mundo, cheio de razão. Isso trouxe vários problemas, né, na vida sentimental, na vida profissional, na saúde também, porque eu cheguei a pesar 160 quilos com esse tipo de vida que eu tinha, né? E falava que não ia mudar nunca. Essa era a minha posição, minha intransigência, né? Muito nervoso, era assim que ela me conheceu. Edivane, e ele dominado ali pelos vícios, como que era essa convivência? Era muito difícil? Sim, era bastante difícil porque, como ele bem disse, né? Ele se sentia, na verdade, o rei da razão, né? Então, tudo que eu ia falar não concordava, né? Às vezes eu falava, bebe menos, fuma menos, e ele falava, não, você me conheceu assim, eu vou ser assim até a morte, né? Então, com tudo isso, era muito difícil a convivência entre nós dois e até mesmo entre família, quando a gente tinha alguma reunião familiar. Gente, a Edivane é que intercedeu por ele. Ela veio aqui na concentração de fé e milagres, participou da oração da família, da libertação, fez o uso da água consagrada. Como que aconteceu tudo isso? Conta pra gente como você agiu à fé. É isso mesmo, através de um convite, né, das minhas irmãs, elas perceberam que a minha situação só tinha um jeito, que era buscar a Deus, né? Então eu aceitei o convite dela, comecei então a praticar a minha fé.
Eu usava água, eu levava para ele, eu usava o nome do bispo, porque se eu falasse algo diferente, ele ia falar que não, que eu poderia estar trazendo essa água de qualquer outro lugar. Mas eu falava para ele que essa água foi consagrada pelo bispo, especialmente para ele, né? Então a aceitação era melhor. E aí eu fui usando a água, ele tomava o banho, ele participava da água bebendo, e aí quando ele começou a ver também a transformação em mim, ele falou, opa, eu quero isso para mim também. E hoje, Marcelo, como que tá a vida? Transformado, liberto? Liberto dos vícios, sem recaída, totalmente transformado. A saúde também, né? Porque como eu fumei durante muitos anos, né? Fiz exames recentemente, o médico falou, parece que você nunca fumou, como Deus restaura, de dentro para fora, né? Tudo, né? Vida espiritual, vida familiar, vida financeira, profissional, mudou totalmente. Hoje o nosso casamento realmente é um pedacinho do céu aqui na Terra. Milagres em todas as áreas da vida, né? Com certeza, todas as áreas. Primeiro veio a transformação de dentro para fora, para vir toda a transformação exterior. Agora conta pra gente qual que é a importância da concentração de fé e milagres na família de vocês. Para nós é como se fosse uma bateria, né? É o começo da semana, onde a gente vem recarregar para poder enfrentar as batalhas do dia a dia. E agora, Marcelo, para quem está assistindo em casa, naquele momento você achava que era impossível, né? A restauração da sua família, a libertação dos vícios. Hoje você está aqui para contar esse testemunho, para contar esse milagre. Fala para quem está assistindo que também é possível. É possível. E eu falo para você, te faço um convite. Se a sua vida não mudar, não venha mais. Porque se teve jeito para mim, tem jeito para você também. Então, eu não sou melhor que ninguém. Então, venha participar que a sua vida vai ser transformada. Aí o convite já está feito. Venha você também para a concentração de fé e milagres. Obrigado, Vanessa. Está aí a prova de que realmente, quando você reconhece que só você não pode e ninguém tem o poder de transformar o coração, o caráter, os planos, a personalidade de ninguém, nem os pais dos filhos, nem dos filhos aos pais, nem a esposa ao esposo, nem vice-versa. Ninguém tem o poder de transformar o coração, o caráter de alguém, senão o Criador. Por isso, milhares de pessoas têm buscado esse Deus vivo, o Deus da Bíblia, aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, que comemorou 25 anos. São mais de 35 mil pessoas que semanalmente buscam a esse Deus que ouve, mas Ele responde. E por isso essas pessoas têm triunfado sobre os problemas conjugais, problemas familiares. Meu amigo, prepare o seu ramo para este domingo, às 7 horas da manhã e às 9h30. Eu estarei 1 hora antes, na entrada, a partir das 6 horas da manhã, Viviane e eu, para lhe recepcionar com a água dos maiores milagres. Traga uma garrafinha com água, traga o seu ramo. Eu vou colocar a água dos maiores milagres na garrafinha e eu vou molhar o seu ramo, consagrando assim a Santíssima Trindade, para que quando você coloque este ramo, por favor, Murilo, abre aí, por favor. Quando você coloca este ramo atrás da porta da sua casa, a porta principal, o Príncipe da Paz vai estar ali no seu lar. Você vai ter uma semana maravilhosa. Nós vamos viver esta Semana Santa como nunca antes. Vamos estar das 6 até as 6h45. Chegue cedo. Tem hora para começar, 7 horas, e tem hora para terminar, 8h30. Às 8h30 eu vou me dirigir à entrada e vou ficar até às 9h10, 9h15 o mais tardar. E às 9h30 iniciaremos a segunda reunião, no domingo de Ramos, e tem hora para terminar, 11h30. Traga os seus familiares convidados, porque será uma Semana Santa diferente de todas as outras que você já participou. Na verdade, nesta Semana Santa, você não vai participar. Diga, eu vou viver, repita, eu vou viver esta Semana Santa como eu nunca vivi em toda a minha vida. E eu vou ver, fale, eu vou ver o que eu nunca vi de bom até então. E para você que está dizendo, olha, será que realmente vale a pena? Olha, eu tenho as minhas dúvidas. Então, preste atenção nos casos verídicos que eu vou exibir de pessoas que participam aqui, aos domingos, no Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, e que tem triunfado.
palavra câncer, ela já é um tiro, né? Você toma um tiro, né? Que ela já te mata, na hora. Quando eu recebi essa palavra, a primeira coisa que passou na minha cabeça, eu via meus filhos passando dentro de casa e eu falava, poxa, não vou ver minha filha crescer, não vou ver o meu filho crescer, para mim acabou. Em 2019, um diagnóstico de câncer, né? 79 câncer no intestino, desenganado pela medicina, em fase terminal, viciado na cocaína. Durante a quimioterapia, eu usava mais de 20 pinos de cocaína. Uma pessoa totalmente agressiva, cheia de ódio, mágoa. Uma pessoa que não via mais perspectiva de vida. Eu comecei usando droga com 17 anos de idade por influência, né? Influências de amizade. E eu comecei na maconha, depois lança-perfume. E o fundo do poço foi a cocaína, onde eu perdi, a princípio em tudo, foi a minha dignidade, né? Eu tirava às vezes as coisas de dentro de casa para comprar cocaína, agredia a minha esposa, a minha filha, ela nasceu com 6 meses, porque foi uma agressão que eu fiz na minha esposa ficou na UTI e a minha filha foi para a incubadora, né? A cocaína foi onde foi o meu fundo do poço. Na verdade, eu costumo dizer que eu não usava cocaína, ela que me usava, ela fazia de mim um gato e sapato. Eu fiz uma colonoscopia, né, depois de uns sintomas que eu já estava sentindo, sangramento nas fezes, falta de apetite, eu tinha emagrecido. E nesse procedimento médico que eu fiz, assim que eu saí da mesa, né, do hospital, o médico especialista chamou a minha esposa, meu cunhado, minha irmã, falou, ó, para ele já era, ele está com câncer no intestino, está agravado, era uma úlcera que se agravou, criou ferida e agora ele está com câncer. A gente vai fazer uma biópsia para saber se é maligno ou benigno. E nessa biópsia deu que era maligno. E em outro exame que eu fiz, aí constou que era uma bola de 2 kg com 79 câncer no intestino. Eu era uma pessoa depressiva, triste, tinha síndrome do pânico, não conseguia mais trabalhar. Cheguei a um determinado ponto da minha vida que eu não conseguia mais trabalhar. Eu precisei pedir demissão do trabalho porque eu tinha medo de sair na rua. Eu achava que todo mundo ia me fazer mal, então eu vivia assustada. Eu caminhava, achava que alguém ia me fazer mal. Então eu vivia assustada, com medo. Aí chegou um ponto que eu fui ao médico, eu fiz vários exames, eu não fui diagnosticado com nada. Emagreci muito e fui diagnosticada assim, fisicamente eu não tinha nada, mas eu tinha síndrome do pânico. Fui diagnosticada com síndrome do pânico e depressão. Chegou um ponto que eu não conseguia mais levar meu filho à escola. Eu não tinha mais condições de dirigir, porque eu tomava medicação. E uma vez que eu levei ele na escola, devido à medicação, eu bati o carro, a gente fica, né, ruim. Então ali eu desisti. Eu achava que para mim não tinha mais jeito. Eu falei assim, eu tinha vontade de morrer. Chegou a esse ponto de falar assim, eu prefiro morrer do que ficar assim. Eu não saía mais do quarto, não me arrumava mais, enfim, só deitada. Quantas pessoas estão nesse exato momento passando por situações parecidas, esperando um verdadeiro milagre em suas vidas? Você já imaginou que a cura para todos os seus problemas pode estar nas suas mãos? Sim, se você crer e unir a sua fé à água dos maiores milagres, você pode transformar a sua vida. Foi na concentração de fé e milagres que o Rafik e a Elisângela foram curados dos problemas que estavam acabando com a vida deles e de seus familiares. Aí eu vim para a igreja, eu fiz o tratamento médico com a água, tratamento espiritual. Fiz o tratamento espiritual com a água no domingo, na terça-feira, aliei junto a terça e ao domingo as reuniões de quarta, sexta-feira, e Deus ele me curou. Um dia antes da cirurgia, o médico pegou uma tomografia minha e ele falou, Rafik, você fez você tomou algum tipo de remédio? Eu falei, não. Ele falou, porque o câncer estava 90% fechado, agora ele só está a 70%, dá para te operar.
Então eu lembrei que foi a garrafa com água que eu tinha feito, que o pastor já estava determinando. Essa água vai ser o milagre que você precisa, vai ser o seu remédio. E foi o que aconteceu. Quando eu tomei, aí o milagre aconteceu. Hoje eu sou batizado nas águas, recebi o Espírito Santo e estou firme e forte. O meu casamento está bem, eu e a minha esposa estamos bem, sou um bom pai, meus filhos me respeitam, a minha esposa ela tem admiração por mim. Hoje eu sou um referencial não só dentro de casa, mas também na rua. Hoje as pessoas que olham para mim vê a diferença. Algumas pessoas dizem aquela famosa frase, quem te viu, quem te vê. O Espírito Santo, o que a gente aprende, ele é uma pedra preciosa, que quando a pessoa encontra, ela realmente larga tudo para obtê-la. E foi o que eu fiz. Quando eu descobri que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu era uma bomba relógio, eu ia sair da igreja, o meu testemunho não ia servir de nada para mim, eu ia ser uma pedra de tropeço depois para alguém, eu resolvi buscar o Espírito Santo e foi o que eu fiz. Hoje o Espírito Santo para mim é tudo. Ele é mais importante que meus 2 filhos, ele é mais importante que a minha esposa, ele é mais importante do que a minha própria vida, do que a minha própria saúde, porque se não for ele, eu não fico de pé. Foi uma reunião assim que eu falei, meu Deus, foi uma experiência única, porque toda aquela tristeza que eu estava sentindo, aquele fundo de poço que eu não via mais esperança em nada, eu comecei a ver uma luz. Eu falei, não, dá para ir seguir em frente. E eu comecei a frequentar as reuniões, comecei a fazer as minhas reuniões de libertação, comecei a usar a fé, tudo que era ensinado eu ia fazendo. Até chegou o dia que eu fui liberta, que eu fui batizada com o Espírito Santo. Aí minha vida mudou. Fiz uso da água consagrada, levava todo domingo, orava, ungia, bebia como se fosse um santo remédio. Fazia uso da água e hoje eu não sei nem mais o que é medo, eu não tenho medo de nada, durmo super bem, minha vida eu trabalho, eu estudo, minha vida é normal. Tenho minhas atividades normais, é muito diferente, tenho força. A concentração de fé e milagres, ela ajuda nisso, porque todo domingo, quando a gente vem buscar o Espírito Santo, a gente tem uma força, tem um discernimento. E assim, a gente pode passar pelo problema que for, mas a gente está sempre firme, sempre de bem para poder ir em frente. Aqui na concentração de fé e milagres, eu fui curada da depressão. A concentração de fé e milagres é uma reunião completa de cura, libertação, família, prosperidade e vida espiritual. Ela acontece todos os domingos às 9h30 da manhã aqui no Templo dos Maiores Milagres, que fica localizado na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Seja forte, venha no próximo domingo. A gente te espera de portas e braços abertos para te acolher e te ajudar. E lembre de trazer a sua garrafa de água para você receber a água dos maiores milagres. Com ela, unida à sua fé, você resolverá todos os seus problemas e terá uma transformação de vida. Aqui no Templo dos Maiores Milagres, você dará o seu maior testemunho. O Domingo de Ramos celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Com ramos nas mãos e lançando as vestes, a multidão abria o caminho para o Filho de Deus entrar na cidade. E mais uma vez, este dia tão especial, que marca também o início da Semana Santa, será revivido para que haja a entrada triunfal de Jesus em sua vida. Neste domingo, 2 de abril, prepare o seu ramo e participe do Domingo de Ramos. Às 7h e às 9h30. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Este ente querido, conhecido seu, que pensava que para o câncer não havia cura, o Rafik acabou de provar que há cura sim, porque para Deus não há impossíveis. Ele que sofreu com 79
cânceres no intestino e viciado em cocaína, hoje um homem completamente curado, restaurado e o mais importante, com a certeza da salvação. Jesus entrou na vida dele, do Rafik, e triunfou não apenas sobre o câncer, mas também sobre o vício, sobre a incredulidade, sobre a promiscuidade, sobre o pecado. A Elisângela, que tinha depressão e síndrome do pânico e não conseguia ser a mulher que ela queria ser, tranquila, equilibrada, pacífica, feliz, hoje ela é. O que aconteceu com essas pessoas é que elas participaram, viveram, na verdade, a Semana Santa como nunca antes. Tem que haver uma diferença entre antes da cruz e depois da cruz. Se você se intitula cristão e você não vê uma diferença entre antes e depois da cruz, eu duvido do seu cristianismo. Como é que é? Eu duvido. Seja você católico, seja você evangélico, seja você espírita, porque quando realmente a gente crer no Deus da Bíblia, como diz as Escrituras, o Deus vivo, há uma diferença entre antes e depois da cruz em nossas vidas. E é o que vai acontecer nesta Semana Santa. Prontifique-se em participar deste domingo, dia 2, ao domingo, dia 9, domingo de Ramos ao domingo de ressurreição. Olha só o que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, disse Jesus, para que em mim tenhas paz. Quando você tem paz com Jesus, você tem paz com o seu corpo, que é uma saúde restaurada. Quando você tem paz com Jesus, você tem paz com a sua vida conjugal, união, fidelidade. Quando você tem paz com Jesus, você tem paz com a sua vida profissional, você prospera no que faz. Quando você tem paz com Jesus, você tem paz com a sua família, com o seu lar, porque há união, cumplicidade. Ele diz assim, olha, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando a gente tem paz com Deus, está bem com Deus, busca a Deus, ainda mais um domingo de Ramos como este, Semana Santa, meu amigo, você vence as aflições desta vida. Por isso, se você não estava planejando viver essa Semana Santa por causa do preconceito, distância, cansaço, orgulho, desculpas, coloca tudo isso de lado, mude aí a sua agenda e diga, eu vou participar o máximo de dias possíveis da Semana Santa no Templo da Universal aqui na minha cidade, aí no seu estado, no seu bairro, nós temos a Universal. Eu já volto falando aqui do endereço do Templo dos Maiores Milagres na Zona Sul de São Paulo. Prepare-se para a Semana Santa. A semana mais importante da história da humanidade. Os momentos que relembram os últimos passos de Jesus serão celebrados aqui no Templo dos Maiores Milagres. De 2 a 9 de abril, venha viver essa data especial e passar pelo Corredor de Ramos para alcançar a saúde física e espiritual, a libertação, a restauração da família, o batismo com o Espírito Santo. Convide sua família, seus amigos. Esteja aqui no Templo dos Maiores Milagres. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Uma semana que ficará marcada na história da sua vida. Há coisas na vida que não se repetem. E coisas importantes, como, por exemplo, a Semana Santa, que não é 2 vezes, nem 3 vezes ao ano. É uma única vez. Participe neste domingo aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Para mais informação, você pode acessar o site da Universal, universal.org/localizar e obter o endereço da Universal aí na sua cidade, no seu estado, no seu bairro. Aqui, no Templo dos Maiores Milagres, estarei aguardando por todos vocês neste domingo de Ramos, 1 hora antes de cada reunião. Chegue cedo. Nos veremos no domingo de Ramos, na Casa de Deus.
já pensou em ter a oportunidade de proclamar a palavra de Deus para quem precisa de ajuda? Você pode, sendo um voluntário de um ou mais projetos sociais do Templo dos Maiores Milagres. Cada grupo de voluntário atende um projeto. O da saúde atua em situações muito difíceis, nas quais muitas vezes os pacientes já não conseguem mais enxergar uma saída. Para aliviar essa tamanha dor, os agentes do bem realizam orações e orientações para as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. O trabalho do grupo é realizado aos domingos nos hospitais e diariamente na casa dos familiares dos pacientes hospitalizados. Mensalmente, milhares de pacientes, familiares e profissionais da área da saúde são alcançados, recebendo orações que curam através da fé e uma palavra que traz paz, vida e esperança. O outro grupo de voluntários que são como anjos resgatando vidas é o SOS Resgate. Os soldados do grupo do resgate todos os dias ajudam pessoas que um dia estiveram na presença de Deus e que por algum motivo se afastaram. Se você que nos assiste agora se afastou ou conhece alguém que tenha se afastado do Pai, é só encaminhar uma mensagem para o SOS Resgate pelo WhatsApp 11 949 32 2220. Os soldados do resgate estão sempre prontos para socorrer a todos que precisam de ajuda para retornar para a casa do Pai. As educadoras do Templo dos Maiores Milagres fazem parte do projeto social Escola Bíblica Infantil. O grupo de voluntárias se reuniu em uma tarde especial para uma troca de experiências vividas por elas. Na oportunidade, entenderam o valor e a importância que cada uma tem para Deus, em levar a palavra dele aos pequeninos, desde os bebês até as crianças maiores. Se você deseja ser um voluntário em um dos nossos projetos, saiba como buscando mais informações no Templo dos Maiores Milagres. O endereço é Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Esperamos você!